Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e que o pessoal lá do sistema de comunicação ficasse bem atento, porque hoje nós vamos correr com muitos textos e precisamos nos firmar bem aqui em alguns pontos. Vamos abrir 2 Timóteo capítulo 3, versos 12 e 13. 2 Timóteo 3, 12 e 13. E hoje vou me ater muito ao texto que está escrito. Eu preciso dizer o que precisa ser dito. Então eu tenho que dizer o que está escrito. Rogégra, fagégra, fei. E o que escrito está. Então vamos para 2 Timóteo capítulo 3, 12 e 13. Vamos juntos. 2 Timóteo capítulo 3, 12 e 3. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Pai, dá-nos luz e revelação na Tua palavra. Vamos voltar rapidinho para o verso anterior, verso 12. Ora, todos, quantos querem viver confiantemente, piedosamente, dependentemente de Cristo Jesus, serão, não é poderão ser, serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente, confiantemente, dependentemente de Cristo Jesus, serão perseguidos. Versículo seguinte: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Está claro? A história da humanidade pós-pecado tem duas vias, ou dois corredores de escoamento. A via de Caim, que é uma escada do mérito usado pela religião humanista em direção a Deus. E a via de Abel, o elevador do evangelho que desce do céu pela graça em busca do ser caído. Então, Caim representa muque, esforço, conquista. Caim é o tipo da meritocracia. Vamos chegar aonde Deus está pela nossa capacidade. Abel é um sopro de Deus. É um vento de Deus. É uma doação divina. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Essas são as duas vias que você vai encontrar desde a saída de Adão do Éden até hoje. A religião do esforço e do mérito sempre perseguiu o evangelho da suficiência da graça de Deus. Sempre foi assim e sempre será assim.
A perseguição não provocada é uma característica sine qua non, sem a qual não existe evangelho. Consequentemente, o evangelho é uma mensagem de acossamento, de chicote, de perseguição. Todos quantos quiserem viver confiantemente apenas pela suficiência de Cristo Jesus serão perseguidos aberta ou veladamente. Não há alternativa. A perseguição faz parte da vida cristã autêntica. Se você e eu não estamos sendo perseguidos sem causa, há alguma coisa errada. Eu não estou falando de você ser explorado pelo maribondo quando você futuca a casa do maribondo. Eu estou falando de perseguição sem causa aparente. Apenas porque você vive na dependência da suficiência de Cristo Jesus. A perseguição vem do ódio gratuito do anticristo contra Cristo. Vem do príncipe das trevas contra a luz do mundo. Vem da verdade contra a mentira. Vem do esforço contra a graça. Vem naturalmente. Caim matou Abel. Simplesmente. Porque Abel foi aceito e a sua oferta. E Caim foi rejeitado. Porque Caim trazia uma oferta que lhe custava esforço e não dependia da graça. Vamos abrir nossas Bíblias agora em João 15, 18 e 19. Evangelho de João 15, 18. Se o mundo vos odeia, presta atenção, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. É Jesus falando. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Por que existe a perseguição contra os piedosos, os cristãos, os genuinamente cristãos? Por que existe essa perseguição? Por causa do próprio Cristo que vive nele. Não é por uma questão comportamental, é pela luz de Cristo que vive nesta pessoa. Na parábola do trigo e o joio, Jesus mostra que o joio está no meio do trigo. Ele se confunde com o trigo pela sua aparência. O joio encontra-se na congregação dos santos. Ele faz parte da assembleia do reino de Deus. Aqui dentro desta sala, nós temos muitas pessoas salvas em Cristo Jesus. Mas temos joio aqui dentro. E esse assunto não é meu. Eu não posso dizer quem é joio e quem é trigo.
Mas eu posso garantir que tem joio aqui, porque Jesus disse que ia acontecer assim. Agora, pelos frutos é que nós vamos conhecer a árvore. E nós precisamos entender o que Jesus está dizendo, que não é nem para você mexer. Em Israel, nós descemos do ônibus e o guia turístico, o Noah, ou Noé, chegou para mim e disse assim, ele é brasileiro, disse, você já viu joio? Eu disse, não. Então eu vou lhe mostrar um joio aqui, nesta plantação de trigo. E aí ele disse, onde está o joio, onde está o trigo? Eu olhei, disse, não sei. Ele disse, está aqui. Esta planta aqui é joio. E esta aqui é trigo. Eu disse, qual é a diferença? Ele disse, agora você não vai notar. Mas quando o trigo estiver maduro, ele vai inclinar a cabeça. E o joio fica com a penca arrebitada. E a outra característica é que o joio não desarraiga ou desarraiga da terra, enquanto que o trigo solta-se da terra. Quando você vai colher, você pega, ele está solto. Ele se desarraiga da terra e ele dobra a cabeça. O outro é empinado. Agora, só aí você sabe a diferença. Por favor, Mateus 13, 37 a 39. Mateus, Jesus está falando aqui desta parábola enigmática. O verso 37, ele disse assim, ele, Jesus, respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Agora, quando você prega o evangelho, você ganha trigo. E sabe quem é que vem junto dentro da igreja? Você sabe quais são as duas pessoas que estão aqui invisíveis? Aliás, pode dizer 3 categorias, mas vamos dar só 2 mesmo. A Trindade Santa e os anjos estão aqui presentes. E não somente os anjos de Deus. Neste culto, Satanás e os seus anjos estão presentes. Eles estão aqui, dentro desta sala. Muitos demônios. A igreja é para ser uma linguagem poderosa diante dos principados e potestades e poderes desse mundo. O inimigo que semeou é o diabo. A parábola do trigo e do joio é uma linguagem muito adequada para mostrar o verdadeiro e o falso. A perseguição contra os piedosos vem de uma armação ardilosa dos ímpios que convivem na congregação dos redimidos.
Bora? Agora vai. A perseguição contra os piedosos vem de uma armação ardilosa dos ímpios que convivem na congregação dos redimidos. Os inimigos da cruz de Cristo não estão lá fora, estão aqui dentro. Andam entre nós. São membros da comunidade dos redimidos. Fazem parte da igreja de Deus. São bandidos fardados de militares. São lobos com pele de cordeiro. Onde eles estão? Aqui. Entre nós. Vamos ver se isso é verdade bíblica ou não. Filipenses capítulo 3, versos 18 e 19. Vamos ver o que a palavra de Deus está dizendo. Olha lá. Pois, quantos? Muitos. Se eram muitos quando os cristãos eram poucos, você imagina quantos são quando os cristãos são muitos. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são o quê? Inimigos de quê, meus irmãozinhos queridos? Da cruz de Cristo. Por que de outra coisa não? Por que de outra coisa não? Porque a cruz de Cristo é exatamente o ponto nevrálgico de toda a operação da pregação do Evangelho. O destino destes inimigos da cruz de Cristo é o quê? A perdição, não só deles como dos outros. O Deus deles é o quê? O estômago, o ventre. E a glória deles está onde? Na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu já vi gente criando problema aqui na nossa comunidade, da possibilidade de nós nos transferirmos para aquele outro terreno e ter que vender esse terreno aqui. Já está fazendo guerra nuclear. Porque se preocupa com coisas e não com pessoas. Se preocupa com bens e não com a salvação das pessoas. Mas ele vai mais aqui, ó, o destino. Vamos ler o verso seguinte, só para mostrar. O verso 20. Pois a nossa pátria está onde? De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ainda bem que ele vem, Maranata. A perseguição, além de ser uma característica essencial da vida cristã autêntica, é uma característica indispensável para a vida de dependência do Pai. Sem perseguição, nós nos tornamos presa fácil do inimigo. Ela sempre nos deixa vigilantes e alertas na caminhada. Senhor, por favor, não tire a perseguição na minha vida. Como não tire a tentação. Hoje pela manhã, eu enfrentei grandes tentações. Nas 3 áreas. Porque você só é tentado em 3 áreas. Nos seus instintos, na sua psique e no seu espírito. Nós somos tentados na área da satisfação da nossa fome, tanto física como sexual. São as fomes instintivas.
Nós somos atacados na nossa fome de sucesso. Pula do pináculo do templo e mostra que tu és famoso. E nós somos atacados na fome de posse. Eu te darei os reinos desse mundo por um momento de adoração. Jesus foi tentado do mesmo jeito que nós somos tentados. Todos nós somos tentados todos os dias, mas não me deixe viver sem tentação. Porque se eu viver sem tentação, eu vou ter que repetir aqui o que Santo Anselmo disse: eu estarei tentado de viver sem ti. Sem a tentação, eu ficarei tentado de não depender de ti. Bendita a tentação e bendita a perseguição. Se você não está sendo perseguido, lamentavelmente eu tenho que dizer, você é chucro. Ou melhor dizendo, você não tem grão. Eu não estou dizendo que você provocando briga com as pessoas. Quando você provoca com a sogra, com a avó, com não sei quem, com o marido, com mulher, não é este tipo de perseguição. É a perseguição sem causa. Quantos serão perseguidos? Quantos serão perseguidos? Todos. Todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqui é o outro ponto. Já falamos para a perseguição, bendita perseguição. Agora, contra a perseguição não existe vacina. Agora, contra engano, graças a Deus, tem remédio. Ao mesmo tempo que nós somos perseguidos, nós somos enganados no caminho da nossa via espiritual. Esta é a outra face da moeda. O engano é a tática de manter as pessoas iludidas. O joio se parece com o trigo. O legalista se parece com o justificado. O religioso se parece com os salvos. O judaizante se parece com o cristão. Mas esta aparência é apenas externa. A grande preocupação dessa turma clássica dos embusteiros é com os atos e jamais com as atitudes. É o teatro virtuoso da conduta. É só a máscara. O engano tem como base nos mostrar uma realidade aparente. Você olha e diz assim, este é autêntico. Não é, é falso. Este é feito no Paraguai. Tem tudo do legítimo. É preciso saber discernir. A coisa mais difícil do mundo é discernir. A grande crise da fé cristã encontra-se no discernimento. Quem não sabe avaliar come gato por lebre. O falso é visto como verdadeiro se não soubermos discernir os pontos chaves. Existe um dom na Bíblia chamado dom do discernimento dos espíritos. Como foi que Pedro descobriu que Ananias e Safira estavam blefando? Como foi? Como foi que qual foi a coisa que Pedro tinha
para saber que ele estava pisando na bola. Foi o dom de discernimento dos espíritos. Precisamos de revelação de Deus para podermos discernir as intenções do nosso próprio coração. Como é que a Bíblia diz que o nosso coração é? Enganoso é o coração. E o quê? Desesperadamente corrupto. De quem é esse coração, meu irmão? É o da Dilma? Também. Mas é o do Glênio. Por isso, vamos para Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Tem vida e eficiência. E é mais cortante do que qualquer adaga ou espada de 2 fios, 2 gumes. E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Só a palavra de Deus pode fazer essa secção entre alma e espírito. Tanto é que alguns teólogos não conseguem ver isto e dizem que alma e espírito são a mesma coisa, mas baseado na palavra de Deus, nós podemos dizer que não são a mesma coisa porque ela separa a alma do espírito, assim como separa as juntas das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Quem é que vai fazer essa obra? É a palavra de Deus. Porque meu coração é enganoso. Hoje eu tive uma conversa com uma moça que estava enfrentando um problema sobre permanecer ou não no casamento. E hoje me deram uma notícia de que a história tinha sido que eu havia dado o aval para ela se separar. E eu disse o seguinte: filha minha, você não sabe qual é a vontade de Deus. Ninguém sabe qual é a vontade de Deus e precisamos buscar a vontade de Deus. E como nós podemos buscar a vontade de Deus? Nós encontramos o método bíblico, usado por Jesus, usado por Daniel, usado por Paulo. Ora 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque você é corpo, você é alma e você é espírito. Porque Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. E na Trindade e na humanidade, você precisa orar intensamente ou inteiramente. Jesus, encarnado, ele era homem total. E ele dependia da vontade do Pai, como o Alexandre falou hoje aqui. E ele então orou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ele queria saber a vontade do Pai. E ele orou 3 vezes. Na 3ª vez ele disse: pode parar vocês de orarem, porque agora o Pai já me revelou. Como foi que o Pai revelou? Nós temos a segunda questão. A Bíblia diz que a paz de Cristo é o árbitro em nossos corações. Árbitro, você conhece aquele de futebol, que quando o jogador faz uma falta, ele apita. Significa que o jogador tem que parar. Quem que vai arbitrar a vontade de Deus no meu coração? A paz de Cristo. Então eu oro, vamos aqui, é para ficar com o marido ou para separar do marido? Eu não vou dar palpite. Sabe por que eu não vou dar palpite? Porque meu palpite é enganoso. Você vai conversar com seu pai. Seu pai vai lhe contar como você deve fazer. E você chega para ele e diz assim: meu pai,
Eu não sei qual é a tua vontade neste caso. Eu quero colocar este caso nas tuas mãos, com opção A e opção B. A opção A é ficar com ele e dar uma segunda chance. A opção B é cair fora. Qual das duas o Senhor vai me dizer? Porque senão eu vou errar. A minha vontade é dar um chute nesse homem. Mas eu não sei qual é a tua vontade. Ore 3 vezes. Ou no mesmo dia, ou na mesma semana, ou no mesmo mês, especificamente. E busque. A paz de Cristo vai cair exatamente dentro da vontade de Deus. E você não vai ter dúvidas. Você não vai ficar confuso. Isso para qualquer coisa, até mesmo para comprar um grampo para prender um cabelo. Mas Deus se interessa por grampo se Ele se interessa com o cabelo que cai? A Bíblia diz que não há um cabelo da nossa cabeça que caia, que Deus não contabilize. Quanto mais um grampo que se costura aí umas 100 cabelos. É porque nós somos autônomos demais. Nós precisamos aprender a discernir, porque o nosso coração é enganoso. Vamos ver como Jesus disse que o engano vem. Como é que o engano vem? Vamos dar uma olhadinha aqui num texto, Mateus 7, 13, 15 a 23. Mateus 7. Como é que o engano aparece? Por que que ele diz que os homens impostores irão de mal e pior enganando e sendo enganados? Olha, semana passada, eu saí daqui, aí me contaram de um show gospel que houve na Globo. E a pessoa que me contou estava pulando e gritando. E brrrpp. Eu disse, o que você está me dizendo? O trono de Deus nunca esteve envolvido com essa baiuca deste humanismo sórdido. O homem que esteve num movimento de avivamento no Toronto, no Canadá, anda agora no mundo clamando às pessoas, dizendo, eu fui um enganador. De uma unção de mentira. Em nome de Jesus. Não venha me contar para cá porque estão falando no nome de Jesus, que isso significa que é verdadeiro. Vamos ver o que o texto de Deus diz. Acautelai-vos. O que significa a palavra acautelai-vos? Bom senso e caldo de galinha faz bem a todos. Cautela, viu, meu filho? Acautelai-vos. Tenha cuidado, porque se você for enganado, a culpa é sua. Não é só do enganador, não. Se você for enganado, a culpa é sua. Acautelai-vos dos falsos, o quê? Como é que eles vêm? Disfarçados. Em quê? Ovelhas. Mas por dentro são o quê? Quem está falando isso, gente? E quem conhece de gente mais do que esse cara? Quem é que conhece de gente? Ele está falando de quem? Você pode estar diante de um enganador. Por isso você tem que... Se eu te enganar, meu filhinho, você não vai ficar sem a responsabilidade de ter sido enganado por mim. Deixa a chuva de Deus mandar. Eita chuva boa essa dessa noite. Quando eu fui para Ourinhos anteontem, que eu vi a soja, eu fiquei de coração partido. De meu Deus, tem misericórdia desse Paraná. Manda chuva, manda chuva. Mas foi tão bom ver chuva. Oh, coisa linda. Hein? Pelos frutos, colhem-se porventura uvas de quê?
E figos de onde? Colhe? Vamos lá, um pouquinho? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má... Quantos bons tem aqui dentro dessa sala? Então nenhum de vocês produz bom fruto. Só para essa mensagem ela vai ser um pouco longa, mas nós temos que terminar. Não existe boas obras em homem velho. Boas obras só são produzidas por Cristo em nós. Ele preparou para que andássemos nestas obras de Cristo. No homem velho, Adão não produz boas obras, ele produz obras de justiça própria, não boas obras. Agora, o verso 19. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom fruto, é o quê? Cortada. E aí? No fogo. Você pode dizer assim, não existe inferno. Então espere, você vai lá. Assim, pois, pelos seus frutos pelos frutos, irmãos. Não pelas folhas. Pelos frutos. Você sabe por que Jesus amaldiçoou a figueira? Você sabe por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque a figueira tinha folhas, mas não tinha frutos. E a figueira, quando tem folhas, ela tem que ter frutos. Era uma figueira mentirosa. E Jesus simplesmente amaldiçoou. Quando você não tem fruto, você não pode ser conhecido sem fruto. Continua, nem todo o que me diz, olha agora Jesus está falando, nem todo o que me diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Continua. Muitos, olha agora, muitos, os mesmos muitos de lá. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, não, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Você acha que profecia em nome de Jesus é medida de saber se é falso ou verdadeiro? Em teu nome não expelimos. Eu não gosto dessa expressão expelimos, expulsamos. A palavra expelir é tirar da pele, expulsar é tirar da vida, pelo pulso, pela força. Expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Você está pensando que milagre é prova de fé? É o contrário. Milagre nega a fé. Vendo Jesus, muitos que, vendo os sinais que ele fazia, creram nele. Jesus não se confiou a eles, porque sabia o que era a natureza humana. Quem fica atrás de milagreiro vai entrar no engano. Porque o justo viverá pela fé. E fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então lhes direi a estes, explicitamente, quantas? Nunca, não é não, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, ou os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, meu irmãozinho? Iniquidade é aquilo que vem do iníquo. Quem é o iníquo? É o que plantou o joio.
é o que plantou o joio. Quais são as táticas do engano, querido? Primeiro é se preocupar com a aparência. Mas quem vê cara não vê coração. O profeta Samuel foi designado para ir na casa de Jessé, para buscar um futuro rei de Israel, porque Saul tinha pisado na bola. E ele chegou na casa de Jessé, todo animadinho, e foi olhando para um, e olhando para o mais velho, que era um guapo mancebo. Você sabe o que é guapo mancebo? Era um tipo esbelto, bonito. Olha aquele Samar, você olha para o tipo dele. Ele, já tínhamos caído na esparrela do Saul, que o Saul era bonitão, e aí, era um Janequine da época. Ele olhou para ele, ele não viu. Ele olhou para aquele e disse: certamente estou na presença do homem que Deus escolheu. E o Senhor lhe responde assim: não olhes para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus olha para o coração. Então, a primeira coisa para você não ser enganado, cuidado com a aparência. Aparência de justo não é aparência de justificado. Os justos se acham bons, os justificados se reconhecem indignos, mas estão sobre a capa da justiça de Cristo. Eles sabem que são indignos, aceitos pela graça de Deus. Nunca você vai ver um justificado se sentindo ferido por uma acusação maldosa, porque ele sabe que ele é aquilo mesmo. Cuidado com o discurso. Cuidado com a linguagem correta. Uma mensagem ortodoxa sem o espírito de um crucificado pode ser uma arapuca de prender tonto. Mas ele está falando lá no nome de Jesus, em teu nome não fizemos. Cuidado, preste bem atenção, abra o ouvido. Veja no texto bíblico como os bereanos, se a coisa é assim ou se... olha lá, pastor Glênio, o homem faz milagre, o homem diz as coisas no nome de Jesus. Sim, sim senhor. Você sabe como é que Lúcifer é chamado? Anjo de luz. Você sabe como é que são os seus ministros? Ministros de justiça. Não existe ministro da graça, não. É de justiça. É comportamento, é coisa bem feita. Jesus é para desgraçado. É para falido, é para prostituta, é para bandido. Para substituição e não para evolução. O Senhor Ele não espera nada de você, porque você só tem coisas corruptas dentro de você e Ele não vai esperar de você esse desenvolvimento, essa evolução. Como foi bom esse ano trabalhar com os homens, a vida que vence, não é, Júlio? A vida que vence de Watchmani. A gente vê, chegar no final, eu vi um irmão dizer assim: puxa vida, eu só tenho pus. Mas onde eu tenho pus? Aí ele, para fazer o seu trocadilho, disse: ele pôs o seu filho em mim. No pus, ele pôs. Isso é lindo. Ver um homem levantar no meio e dizer assim: eu sou um prisioneiro da pornografia e fico de noite ligando lá. Mas Jesus veio para me libertar. Sair da toca, sair do lugar escuro, da sombra, e vir para a luz, porque na luz nós somos aceitos e recebidos, e curados e libertos. Cuidado com o discurso bonitinho. Outra coisa, milagre é uma tragédia. Um dos grandes perigos para a fé cristã é a evidência. Os milagres podem construir uma barreira
para uma vida simples de confiança. Você sabe por que Deus vai mandar milagres agora? Muitos milagres por o anticristo, pelos poderes latentes da alma. Vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9 e 10. Não é só os negócios do Uri Geller, não, gente. É a turma da televisão. E eu vejo crentes daqui investindo nesses ministérios. Vocês estão botando recursos bons em obra maligna. Não, mas lá tem cura. Cuidado, viu? Você vai ser enganado porque quer. Ó, o aparecimento do iníquo. Quem é o iníquo, meu filho? É o homem da perdição. O iníquo é o filho da iniquidade. É segundo o quê? A eficácia. A palavra de Deus também é eficaz. Mas é a eficácia de quem? Satanás. E ele vem com o quê? Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Prodígios da mentira são os prodígios malignos dos poderes latentes da alma. Se você quiser um livro, esse livro está esgotado, mas agora vai ser republicado. De Watchman Nee, O Poder Latente da Alma. Que são esses poderes? São os poderes de Grayskull. São os poderes da feitiçaria. São os poderes que estão sendo usados hoje no meio dos cristãos. De ordenar, de declarar, de mandar. Olha lá. Com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor da verdade. Sabe o que vai acontecer? Veja bem. E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Vamos para frente, por favor. É por este motivo, pois, que quem? Quem é que está mandando? Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Quem está mandando? Deus. Deus mandando quem? A operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com o quê? A injustiça. O rei de Judá chegou no reino do norte, Acabe, e ele disse: vamos para a guerra ou não? Aí vieram os profetas e disseram: pode ir que Deus está com vocês. Como é que é o nome do filho de Asa? O rei Asa, o filho dele. Hã? Não, Micaías era o profeta. O filho do rei Asa. Ai, gente, cabeça de velho não se confia. Ele chega e diz: não há um profeta por aqui que tema a Deus, que fale a verdade. Ele diz: tem um aí, mas ele não fala nada bom contra mim. Aí ele diz: manda chamar esse profeta. Quando Micaías chegou, Micaías fez uma ironia: pode ir. Ele disse: eu já não disse que não fala essa verdade. Aí ele disse assim: eu vi Israel sendo destruído. Como foi assim? O Espírito da parte de Deus trouxe a mentira para a boca de todos os profetas. Um Espírito da parte do Senhor trouxe a mentira. O que é isso?
Como explica um negócio desse? Porque você não ama a verdade, Deus vai permitir que a operação do erro chegue na sua casa. Para você ser iludido, para você ser enganado, para você ser ludibriado, para você ser julgado com causa. Você creu porque quis. Está aí a mentira para você crer. Josafá, o rei Josafá. Mas o pastor Glênio, a Bíblia não está aí? No tempo que a Bíblia não estava aí, o engano era muito mais ardiloso. Mas Deus permitiu, através da palavra sendo publicada, e a partir das traduções, nós podemos agora dizer, não, Senhor, não, por favor, eu não quero ser enganado, não. Como discernir? Como que eu vou discernir se aquele está falando a verdade e esse não está falando? A questão da iniquidade está baseada numa questão chamada glória. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De quem é a glória? Essa é a questão. A questão agora é essa. De quem é a glória? Esta é a norma que vai definir toda a motivação. Para quem é o crédito? Para quem vai receber a glória? Quem vai receber os louros no final da peça? Quem vai receber? Deixa eu dar um exemplo de dois apóstolos. Pedro e Paulo. Pedro chegou na porta formosa do templo, um homem pediu uma esmola, Pedro bateu a mão no bolso, não tenho, mas tenho, o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem saiu pulando, gritando, o povo todo correu para cima de Pedro, Pedro meteu a mão no peito do povo e disse assim, esbarra aí. Tenho nada a ver com isto. A fé que veio pelo nome de Jesus deu a este homem condição para crer e ele foi salvo, foi curado por causa de Jesus. Paulo estava em Derbe pregando, viu um homem que tinha fé, olhou para ele e disse, levanta sobre os teus pés. O homem levantou. A multidão correu, gritou, este aqui é Júpiter, esse outro é Mercúrio, e trouxeram aí para Paulo, levou umas belas pedradas, ficou quebrado que só arroz de terceira. Sabe por quê? Porque Paulo nem o nome de Jesus citou, baseou na fé do próprio homem. Leia a Bíblia com cuidado, meu irmãozinho. Tudo é dele, por ele e para ele. E a glória, pois, a ele eternamente. Amém. Para quem vai a glória, meu irmão? É para você? Como é que a gente sabe que a glória está sendo dividida? Quando você faz alguma coisa e procura e quer algum reconhecimento. Quer algum aplauso, quer uma medalha, quer um título, quer um afago. Quando aquilo está dentro da gente, a glória não é do Senhor. A glória está dividida. Agora quando você diz assim, ó, tanto faz o cacete, como faz o louvor, tudo pertence a Ele. É dele. Glória a Ele. Como é que a gente sabe isso? Eu tenho visto muita gente ferida, magoada, ressentida, porque me esqueceram, porque me deixaram no meio do caminho, porque quantas vezes eu fiquei doente, sofrendo com os meus direitos. Que direito você tem? Você foi um alcançado, você é um chamado, você é um amado. Você não tem direito, filhão. A glória pertence a Ele. Sai desse toco. Isso adoece. Isso deixa a pessoa magoada, doente. A obra de Cristo está fundamentada na cruz, na crucificação do nosso velho Adão, juntamente com ele,
Por meio desta obra singular, nós somos salvos de nós mesmos pela plena suficiência de Cristo Jesus e, consequentemente, seremos perseguidos por esta causa, pela causa dele. Bem-aventurados sois vós quando perseguirem e mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Outro dia encontrei uma irmã aqui que estava com uma tromba desse tamanho na porta. O que você tem, minha filha? Deixa eu ver o que fizeram comigo. Plantar batata, criatura. Onde é que você já viu o que fizeram comigo? Se Cristo morreu e ressuscitou e lhe deu a vida, que vida você tem para ficar com essa tromba? Não, pastor, pode pegar mais leve. Que mais leve? Que mais leve? Que história de mais leve aqui? Feridinha. Não é feridinha de papai, não. Se fosse feridinha de papai, estava muito bem. É feridinha de padrasto. A obra de Cristo, ela está marcada por perseguição. Não há escolha, meu irmãozinho. É inevitável. E além de tudo, é indispensável para o nosso crescimento espiritual. Você está sendo perseguido? Pois faça festa. Grite. Não fique olhando o foguete do foguetório da Praia de Copacabana, não. Vá fazer compra ou hoje não der mais para comprar, umas caixas de caramuru dizendo assim, olha, eu estou sofrendo perseguições. O pastor Humberto falou aqui sobre quem não tem perdas, quem já faz fazer festa nas perdas. Mas como fazer festa nas perdas? Dá graças a Deus por tudo. O grande risco disso tudo é o engano. Ele entra sorrateiramente, amenizando a perseguição, e somos enleados pelas teias do engano. E aqui mora um grande perigo. Com medo da perseguição, nós nos deixamos envolver pelo engano dos falsos profetas que tentam por todos os meios suavizar a radicalidade da fé cristã. Sugiro O Discípulo Radical de John Stott. É um livrinho que saiu recentemente, é chamado O Canto do Cisne, de John Stott. Morreu há 2 meses atrás, aos 90 anos. Um homem que escreveu o último livro. E o último capítulo desse livro, semelhantes a Cristo na sua morte. Ele diz uma coisa aqui, o cristianismo moderno tem crescido muito. Há uma avalanche, ninguém pode negar o quão expandido está o cristianismo. É um verdadeiro oceano, mas é raso como um pires. Não tem profundidade nenhuma. É superficialidade, é bênçãos, caçadores de bênçãos. O risco do engano é exatamente isso, porque a perseguição da cruz nos faz correr para nos intocar em algum lugar. Vejamos o que Paulo aborda esse problema essencial da nossa fé em Gálatas capítulo 6, versículo 12. Já estou acabando, meu irmão. Já acabou o tempo, mas eu estou acabando. Essa é a minha última mensagem nessa igreja. Este ano. Então eu tenho que dizer algumas coisas. Todos os que querem ostentar-se na carne. Você sabe o que é ostentar? Esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
Vamos cortar o prepúcio do pênis e vocês serão circuncidados no pênis, mas não são circuncidados no coração. E a circuncisão que Deus quer é no coração e não no pênis. Só para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aí suaviza, vamos suavizar. Não, sabe o que acontece, como é que o engano vai entrando? Ele vai entrando tão sutilmente que ele vai tirando a cruz de lado, assim, zup, zup, zup. Depois a gente fica só, não, nós ficamos com Jesus ressuscitado. Mas Jesus ressuscitado só é possível porque foi crucificado. E os dois polos têm que andar juntos. Você sabe por que Paulo foi rejeitado lá em Atenas? Porque no dia que ele pregou lá em Atenas, ele saltou a cruz. Ele falou da ressurreição, mas não falou da cruz. E a cruz é o foco de Deus para a nossa libertação. Não tem outro jeito, meu irmão. Mas não pode ser doutrina. Tem que ser experiência. É preciso avaliar com cuidado as táticas do engano, tudo aquilo que não for a verdade de fato, porém for o mais semelhante da verdade possível, será a coisa mais perigosa. Fui comprar um esguicho hoje lá no shopping. Aí uma moça que é cabeleireira, ela disse assim: Pastor Glênio, mas olha, foi tão lindo. Eu não tenho frequentado porque trabalho feito doida o tempo todo, mas eu tenho ouvido pela internet. E ouvindo uma mensagem, eu fiquei, porque eu sou filha de pastor, criada dentro da igreja, mas quando o senhor mexeu naquele hino, glória para mim, quando poder desse mundo, quando o seu rosto mirar, sim, há de ser grande glória para mim. Que glória para mim, meu amigo? Glória para Jesus. Toda glória pertence. Ela disse: Pastor Glênio, eu vivia atrás de glória para mim. E quando não me dava uma glória, eu ficava toda... Pois é você e eu atrás de glória. A glória pertence a Ele, meu irmãozinho. Você pertence aos cacetes. Você quer ser liberto? É preciso olhar bem para ele. Eu queria mais um texto aqui, um texto de João mansinho. 1 João capítulo 4, versos de 1 a 6. Vamos lá, ligeiro, gente, ligeiro. João 4, amados, quem são os amados? Vocês são amados? São, que lindos, né? Amados, olha lá, não deis crédito a qualquer espírito. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Depois ele vai dizer assim: eles saíram do nosso meio, do meio de nós, mas eles não são dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles são daí. Qualquer espírito. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus Cristo, todo espírito que confessa que Jesus é homem, Cristo é Deus, Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Isto aqui não é declarar, não, é confessar. A palavra confessar é homologar. Homologar é dizer aquilo que Deus disse. Tem muita gente declarando que Jesus Cristo veio em carne, mas não confessa, não depende da suficiência da obra de Cristo. E todo espírito que não confessa Jesus,
não procede de Deus, não confessa Cristo, não, Jesus, o homem, não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Como é bom a gente ler isto. Ninguém me engana se eu não deixar ser enganado, porque eu vou gritar: Senhor, o teu Espírito me revela. Eu não posso ser enganado, eu não posso ser um enganador, porque tu és o único que vai me julgar. Nem quero ser enganado e nem quero ser enganador. Eles procedem de onde? Do mundo. Por essa razão fala da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de quem? De Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Existe um espírito da verdade e um espírito do erro. Qual é a sua origem? De onde você nutre a sua identidade? Do mundo ou de Deus? Quem determina a sua agenda? O mundo ou Deus? A filosofia deste mundo ou os critérios divinos? Quem é que vai dizer? Onde está o seu coração? Domingo passado eu falei sobre a questão de vir à comunidade. Porque eu estava vendo que a internet é uma bênção, mas pode ser um problema. As pessoas estão ficando no comodismo, vou ficar em casa. E qual é o problema de ficar junto na igreja? Qual é a diferença de assistir lá na casa e vir para cá? A diferença é a palavra. A palavra diz que é para você estar junto. Por quê? Porque a palavra sabe que você junto, você desenvolve, você cresce, você sofre, você sente o cheiro do outro, você vê o problema dele. Lá você não tem. A palavra que diz. Quem é que determina? Olha como é bom e consuável que os irmãos sentem juntos, vivam juntos. E não é costume de alguns. Aí o irmão disse assim: o senhor devia ter passado aquele pito tão pesado, não, que eu fiquei com a consciência culpada. Não foi pito, foi só dizendo o seguinte: nós precisamos ouvir o que a palavra está dizendo. E ficar. O que você vai fazer? Ficar sentado junto com o outro? Não sei o que Deus vai fazer. Eu sei que só sentar junto vai dar um jeito. Esse Deus tem umas coisas que... Agora, quem é que está determinando a sua agenda? Não, quem determina é o que eu quero. Então, lá no fogo tem jeito. Há um espírito da verdade, há um espírito do erro agindo no contexto dos relacionamentos. Há um modelo da religião humanista e o estilo do evangelho gracioso. Nós não estamos falando agora para o mundo, por favor. Isto aqui não é para joio. Isto aqui é para trigo. Nossa mensagem aqui agora é para filhos de Deus em crescimento. É para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Se você for uma nova criatura em Cristo Jesus, você será perseguido sem causa. Não estou falando da perseguição provocativa, mas daquela que surge sem causa aparente por causa da suficiência de Cristo. Me lembro de um menino que me disse assim: pastor, eu bebia, chegava em casa drogado, minha mãe me botava na cama, tomava banho, me dava banho, me arrumava. Eu agora vou para a reunião de oração. Fui convertido, vou para a reunião de oração. Quando eu chego um pouco mais tarde, minha mãe me dá uma bronca. O que é isto? Eu disse: isso é Jesus, meu filho.
Isso é Jesus. Isso é Jesus. Agora, se você for perseguido, bendito seja. Se você for enganado, trouxa és. O engano nos deixa confusos e inoperantes. Os enganadores são astutos. Para a perseguição, nós já dissemos aqui, nós não temos vacina no mercado. Mas para o engano, nós temos a verdade em Jesus. A verdade em Cristo crucificado. Tudo que não for rigorosamente cristocêntrico e totalmente pela graça é falso como uma nota de R$3. Qualquer modelo que der ao ser humano algum direito, requerendo alguma glória pessoal, é uma farsa da religião tentando se passar por evangelho. O cristão autêntico necessariamente será perseguido sem nenhuma causa aparente. O cristão tolinho será enganado com certa facilidade pelos impostores que militam no seio das igrejas, se ele não focalizar somente a Cristo Jesus e este crucificado. Cuidado! Eu disse que essa mensagem ela é profética e é exortativa. Cuidado com a preocupação humanista estribada nas aparências, com o discurso semelhante e com os sinais poderosos que arrebatam a fé, pois aqui mora o grande perigo para os incautos. Minha irmã mais velha estava embevecida com um certo pregador de televisão que é milagreiro. Eu digo, coma minha irmã nesse coxo. Porque quem com porcos se mistura, farelos come. Jesus chamou a atenção. Você não crê em milagre? Eu creio e tenho provas e evidências de milagres. Tanto na minha vida como no ministério. Mas nenhum é publicável. O único sinal que Jesus disse que iria requerer dos seus discípulos era um milagre para uma geração incrédula e adúltera. Era o milagre do profeta Jonas. Que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, que ele iria ficar 3 dias e 3 noites na terra, e esse era o único milagre. Todos nós vamos enfrentar neste mundo uma luta de perseguição e crise de engano. Cabe a cada um de nós a responsabilidade de ficar olhando no lugar certo. Ou Cristo, ou você. Vou terminar dizendo o seguinte. Josafá estava com 3 povos na frente dele. O exército de Judá era pequenininho. 3 nações se juntaram para destruir Judá. Ele se prostrou e disse, não tenho força. Primeira coisa que você tem que fazer, não posso. Segunda coisa, não vou tentar. Terceira coisa, Cristo já fez. A vitória está em Cristo. Josafá se prostrou e Deus levantou um profeta e disse, nessa peleja não tereis que pelejar. Ficai parado e vede o livramento que o Senhor vosso Deus vos fará. Pois cantores na frente dos coraitas, dos coatitas, e eles começaram a cantar
que as misericórdias do Senhor, que Deus era bom e as suas misericórdias duravam para sempre. E eles começaram a cantar, e os 3 povos que estavam lá no vale, que depois foi chamado de Vale de Beraca, ou Vale da Bênção, começaram um lutar contra o outro, 2 se aliaram, mataram o terceiro, depois foram dividir a glória, que o problema é sempre a glória. E se mataram, e quando amanheceu o dia, que os soldados chegaram em cima e olharam lá para baixo, só tinha corpos. E ele disse, agora você vai lá e faz a réstia. Pega tudo, despoja. Juntou tudo. Aí eles voltaram cantando. Então eu quero dizer o seguinte, existe um louvor antes e um louvor depois. O louvor antes da batalha é o louvor da fé. Que você não tem condições de saber, mas Jesus já venceu. E o louvor depois é o louvor da gratidão. Na perseguição você vai louvando que a perseguição vem. Bendita a perseguição. E louva porque depois a vitória já está garantida em Cristo. E o engano, você não vai ficar nessa besteira de ficar olhando para homens, mas vai ficar na palavra de Deus. Que o Senhor lhe dê graça de compreender o que foi dito hoje. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.